bem, né? Principalmente pelo fato da gente já ter os conteúdos aí avançados em todos os conteúdos. Então tá aqui a salinha de vocês, né? Fundamento de segurança, tá? Quarta-feira, 7h05, né? A gente passou um pouquinho esperando o pessoal. E aí, gente, a gente vai estar aqui até o dia 28 de março nessa UC, tá? 28 de março já acaba a UC e acaba o módulo, tá bom? Então, três Tá bom. atividades, né? Na aba videoaula nós temos aqui a numeração aqui das aulas aqui com a orientação para cada atividade, ó. Então, ó, desde janeiro lá, né? SAP 1, aí duas aulas da SAP 1, SAP número 3, SAP 4, né? E a semana passada a gente fez uma aula complementar, mais um apanhado geral, uma revisão, né? Em complemento aí da atividade número 1, da atividade número 2 também. Aí hoje, como a gente já tem esses conteúdos de orientação todos passados, hoje mais uma aula de conceitos aí complementares, tá? É, tem a ver com acidente de trabalho? Tem a ver com acidente de trabalho, mas eu quero focar na questão lá dos riscos, né? Então, ó, acidente de trabalho, medidas preventivas, né? E aí, ó, segurança do trabalho, que é o conceito que a gente precisa entender, né? Sair desse primeiro módulo entendendo esse conceito de segurança do trabalho, é importante. Então, ó, o conceito de segurança do trabalho, né? Conjunto de medidas e ações aplicadas a fim de prevenir acidentes de trabalho nas atividades das empresas, preservando a integridade física do trabalhador, bens materiais da empresa e a saúde desse trabalhador também, tá? Então, isso é o que é a segurança do trabalho, né? Não tem a ver com o conceito legal, não tem a ver com o conceito prevencionista, mas em essência o que é essa segurança do trabalho, né? E aí a finalidade do técnico de segurança do trabalho ou da segurança do trabalho dentro da empresa, né? Valorizar o ser humano, a vida, também valorizar o trabalho, ok? Conceitos de acidente, conceitos de doença do trabalho e doença profissional, causas do acidente, medidas preventivas, investigação e inspeção de acidentes, tipos e etapas de inspeções, ambiente do trabalho, tipos de risco, mapa de risco, né? São algumas das atividades aí correlacionadas aí à segurança do trabalho, tá? E aí é claro que dentro dessas divisões maiores, né? Nós temos várias atuações aí, com ações, com documentações, com, eh, com atuação aí, né, vamos dizer assim, do técnico de segurança do trabalho, tá? Então, de alguma forma, ele interage nessas situações. Relembrando o conceito, tá? Conceito prevencionista de acidente, todas as ocorrências indesejáveis que interrompem o trabalho e causam algum tipo, né, ou tem algum tipo de potencial de causar ferimento, né, algum tipo de perda na empresa, seja de tempo, seja financeira, seja em termos de atraso no serviço, a gente entende como essas ocorrências indesejadas como acidente de trabalho dentro do conceito prevencionista. Já o conceito legal, lá da Lei 8.203, é o que ocorre pelo exercício de trabalho a serviço da empresa que pode, né, ou provoca lesão corporal, perturbação funcional, que possa resultar em morte, perda da capacidade de trabalho permanente ou temporária, tá? Equipara-se ao acidente legalmente, a esse conceito, né? O acidente de trajeto, a doença profissional e a doença do trabalho. Okay? Equiparada aí a acidente, conforme o conceito legal aí da Lei 8.213, tá? De 91, né? Doença profissional, rapidamente aqui, entende-se por doença profissional aquela que é inerente e peculiar a determinado ramo de atividade, dispensando com comprovação ou algum tipo de nexo casual, tá? É a pessoa que, por conta de estar em alguma atividade laboral, ela adoece, tá? Então,
não preciso comprovar que tem a ver necessariamente com aquele trabalho que ela executa, mas ela adoeceu durante as atividades laborais dela. Tá? Um exemplo, trabalhador que trabalha numa cerâmica, onde utiliza a sílica, tá? Bastará comprovar, por exemplo, que trabalhou na cerâmica, tá? Para que a doença doença profissional seja caracterizada. Não há necessidade de ter algum tipo de prova de interação, de contaminação, né? De respirar essa sílica aí. Ou seja, só pelo fato de trabalhar na cerâmica ali, que tem sílica, já é uma comprovação de que aquilo é uma doença profissional. Já a doença do trabalho, né, ela é um pouquinho diferente da profissional. Por quê? Porque ela resulta da condição especial que a atividade é executada, ou que tem a relação direta com ela. Aí já é diferente. Lembra que no primeiro caso, eu adoeci do pulmão e eu trabalho na cerâmica lá. Só pelo fato de ter o material sílica naquela cerâmica, já considera uma doença profissional. Porque o ramo de atividade da empresa é esse. Na doença do trabalho, não. Eu tenho que comprovar que essa relação da doença se conecta diretamente com o exercício da atividade especial que ali está sendo executada. Ok? Sendo uma doença genérica que acomete qualquer pessoa, exige comprovação de nexo casual, ou seja, o trabalhador deverá comprovar que adquiriu a doença durante o exercício do trabalho. Isso é um pouquinho diferente. Por exemplo, tuberculose, né? Pneumonia, essas outras doenças aí mais comuns. Então eu tenho que comprovar que eu adoeci naquele período que eu estava trabalhando. Na profissional, não. Só o fato da característica, do ramo de atividade da empresa, do tipo de trabalho que é feito, eu já tenho a caracterização. Quer um exemplo melhor? Operador de raio-x. Né? O operador de raio-x lá do hospital, só pelo fato de ele operar o raio-x que contém ali raios, né, radioativo, né, raios gamas ali decorrente de algum material radioativo, tipo césio, tipo urânio, né, só do fato dele estar nessa condição de trabalho, a doença já é a cometimento de alguma doença em decorrência dele estar trabalhando nesse tipo de atividade, ela já faz a conexão direta com a atividade profissional desse trabalhador. Na doença do trabalho, não, eu tenho que comprovar que foi naquela janela de período ali que ele adoeceu e tem a ver com a atividade que ele realiza, ok? O CAT, a CAT a gente já viu lá na SAP número 1, né? Então é o comunicado de acidente de trabalho, só passar rapidinho aqui na revisão, tá? E aí a gente vai para as causas dos acidentes de trabalho, tá ok? Que se dividem basicamente em condições inseguras e atos inseguros, tá? Então, durante as investigações de acidente, né, a gente vai chegar à conclusão de que existe basicamente duas causas primárias para que o acidente ocorra, né? Ou é em decorrência de condição insegura, ou em relação a ato inseguro. A gente vai entender esses dois conceitos daqui a pouco, vai ficar mais claro para você. Tem outras duas, essas são as duas principais, né? Duas primárias, né? E tem outras situações que tem a ver, pode acontecer, né? De ato de terrorismo praticado por terceiro, né? Casos que escapam do controle humano, como desastres atmosféricos, terremotos, inundações, chuvas, né? Podem ser também causas naturais aí nesse sentido, mas de maneira geral, pensando em trabalho, pensando em acidente, as duas principais são condições de seguro e atos inseguros, tá? Atos inseguros são geralmente definidos como causas de acidente de trabalho que residem exclusivamente dentro do fator humano. Isso é, aqueles que aconteceram, né, na execução das tarefas de forma contrária às normas e treinamentos que a empresa apresentou para esse trabalhador.
Ou seja, violação de um procedimento de segurança ou de um procedimento aceito como seguro que pode levar à ocorrência do acidente. Por exemplo, entrar em um setor da empresa lá sem permissão. Então, é um exemplo de ato inseguro. Estou no local de trabalho lá, sei lá, que tem ali pintura, tá? Eu não sou pintor, eu não sou do setor de pintura, tá? E eu entro lá sem uma permissão, tá? Eu posso vir a sofrer um acidente ali porque não é o local que eu deveria estar, né? Tem várias situações, tem por eletricista também, né? Quando eles isolam uma área por conta da iminência e o risco de choque, e alguém adentra essa área isolada, a entrada ali no local sem permissão, tá? Brincar ou brincadeiras no local de trabalho, tá? É outra situação aí, exemplo aí de ato inseguro, né? Claro que tem vários outros, né? Inutilizar dispositivo de segurança, que é estragar, danificar, né? Dispositivo de segurança também é um ato inseguro, tá? Que é um bem bobo que o pessoal faz e tá cometendo um ato inseguro, mas passa batido porque é uma situação que às vezes a pessoa não machuca, não acidenta, né? Tem um pessoal lá que quando ganha bota de segurança, né? Aí tem no calcanhar aquele elástico que fica apertando lá. Tem trabalhador, eu já vi trabalhador, eletricista, ajudante, auxiliar, vai lá com a tesoura lá e corta um pedacinho ali do elástico da bota para ficar mais frouxo, mais folgado. Aquilo ali, ó, ele está danificando o EPI ali, danificando a bota. É um exemplo de ato inseguro também. Aí tem outras situações, né? Dirigir perigosamente, alcoolizado, etc. Né? Não usar o EPI, né? Foi fornecido, recebeu o treinamento, foi orientado e ele escolhe não usar. Não estou pensando nesse mesmo eletricista, né? Ele acha que ele estava mexendo com baixa tensão e ele não precisa usar, né, nem luva, nem capacete, né? Que eu tô acostumado já, né? Ou seja, ele tá deixando de usar os EPIs ali, né, o capacete e a luva, por escolha dele, por escolha própria, né? E aí, resumindo, né, não cumprir as normas de segurança, né, por escolha própria é um ato inseguro, tá? Mesmo que seja aí pelo certo desconhecimento, né? Mas acaba mesmo assim sendo um ato inseguro, tá? Mais alguns exemplos aqui, ó. Então tá lá, ó. Tenho que transportar lá o agrotóxico, né? Aliás, o defensivo agrícola. E para ganhar tempo lá, não vou pegar nem luva nem máscara, né? Ou seja, cometi um ato inseguro, tá? Já as condições inseguras, tá? Ela não tem a ver com o fator decisão do trabalhador, né? Mas são condições presentes no ambiente de trabalho que comprometem a segurança deste trabalhador. Ou seja, as condições das próprias instalações, dos equipamentos, né, de como que está ali o local de trabalho. Bons exemplos, vamos lá para os exemplos, né? Vamos lá para os exemplos. Falta de dispositivo de proteção, ordem, limpeza deficiente, né? Então, trabalha num ambiente sujo, desorganizado, né? Com sujeira, sei lá, com poças de água, tudo condição insegura. Falha de processo ou de método de trabalho, seja até em decorrência de falha mecânica de máquinas e equipamentos, a gente considera como condição insegura. Excesso de ruído, piso escorregadio, iluminação inadequada, arranjo físico, ventilação inadequada, né? Entre outros aí são exemplos de condições inseguras. Tem um detalhezinho aqui nas condições inseguras, tá, gente? Não fornecer equipamento de proteção ou medida de controle em relação a risco, seja ela de cunho coletivo ou de cunho individual. Então, a empresa não forneceu o EPI correto, é uma condição insegura. A empresa não sinalizou a área, que é um
entra no hall ali, na categoria dos EPCs, condição insegura. Tá? A empresa não estabeleceu um procedimento operacional de trabalho, uma condição insegura, tá? Não deu treinamento, condição insegura, ok? Algumas estatísticas mundiais em relação às investigações dos acidentes, em relação, e aí para vocês entenderem por que que as duas principais, né, ou os dois principais motivos aí ou origem dos acidentes decorrem aí ou de condições seguras ou de ato inseguro. Porque em 98% das ocorrências, né, o acidente tem a ver com o ato inseguro ou com a condição insegura. Então, conforme estatísticas mundiais, eles estão quantificados nessas causas desse acidente da seguinte forma: atos inseguros, lembra lá, o fator humano, fator pessoal? Numa pesquisa, né, considerando todos os acidentes no mundo, 86% das ocorrências de acidentes, tá, tem origem ali em ato inseguro, 86%. Já condições inseguras são 12%. E só 2%, gente, tô falando 2, ó, vou repetir, 2, número 2, 2% das ocorrências tem a ver com outros elementos, como situações aí de força maior, situações especiais, né, elementos da natureza, né, condições que fogem do controle aí dessa empresa, né? Então, em 2% dos casos que tem esses elementos naturais aí ou situações atípicas, tá? 12% condição insegura, 86% ato inseguro. E aí a gente começa a entender um pouquinho a atuação do técnico. É por isso que o técnico fica lá enchendo o saco, lá, usa o EPI, treinamento, não sei o quê, vamos fazer o DDS, né? Porque ali está a maior parte do foco dos acidentes, né? Nos atos inseguros, nas condições inseguras, tá? Muitas vezes na própria falta de conscientização, tá? Beleza? Tranquilo aí, Estela? Sim, senhor, professor, tá tranquilo. Imaginava aí que ato inseguro, né, seria, aliás, os atos individuais ali seria 86% dos acidentes vem de ato inseguro? Sabia dessa daí ou não? Nunca, jamais, viu, professor? Então é por conta do trabalhador se colocar em situações aí de risco, tá? E a gente pula para as medidas preventivas, tá? Isso aqui é importante, gente, porque a gente está fechando esse primeiro módulo. E aí a gente, quando for iniciar o segundo módulo, a gente inicia numa matéria que chama rotinas de segurança, tá? E aí, em rotinas de segurança tem muito a ver com checklist, com análise de risco, investigação e principalmente com medidas preventivas, né? Ou medidas de controle, tá? E aí as medidas preventivas, né? Dentro das etapas de investigação, eu devo aí, né, pensar no quê? Na coleta de fatos que descrevem a ocorrência, na análise do acidente que identifica suas causas. A medida preventiva é o que eu faço de ação para prevenir os acidentes, ok? Então, definir as medidas preventivas após, né, a coleta de fatos, encontrar as ocorrências, encontrar os atos indesejados, ou de analisar e investigar o acidente, eu sempre estabeleço algum tipo de medida preventiva. Não adianta, Estela, eu apontar uma não conformidade, apontar um item que está fora da norma, encontrar uma causa do acidente e eu não tratar aquilo. O tratar, a ação que eu vou fazer para resolver, para evitar, para prevenir, essa ação a gente chama de medida preventiva. Então, sempre que eu concluo uma investigação de acidente, faço uma inspeção, coleto dados ali e analiso eles, se há uma situação de não conformidade, de não obedecimento à norma, né, ou em alguma situação que vai gerar algum tipo de risco, eu devo
né, estabelecer uma medida preventiva, ou seja, uma ação que que eu tenho que executar para corrigir o problema, para evitar futuros acidentes, ok? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma inspeção e eu encontro lá o piso molhado, escorregadio, sem placa de sinalização, tá? Ou até que já tenha acontecido o acidente, não tem problema, tá? Encontrei, não conformidade, piso escorregadio, falta de sinalização. Tá, e aí você vai fazer o que em relação a isso? Né? Sugiro que o piso seja seco, que a área seja isolada e sinalizada, que tenha uma placa de sinalização informando do piso escorregadio, que são medidas que eu estou tomando para evitar o que no final das contas? Para evitar o acidente. Né? Então, pensando naquela pirâmide lá de Frank Bird, né? O pirâmidezinha lá do Chico Passarinho, essa atuação dentro da medida preventiva é uma atuação que está mais o quê? Mais na base da pirâmide. Lá nos desvios, lá nas não conformidades. Não estou agindo pós-acidente, né? Pós-escorregão e a pessoa torcer um pé, já aconteceu. Eu tenho que fazer o quê? Prevenir para não acontecer novamente. E aí, propor essas medidas é importante dentro, né, desses levantamentos, do checklist, das investigações e por aí vai. Tá? Inspeção de segurança. E o que é essa inspeção de segurança? Professor, o que é a inspeção de segurança? É o checklist? Sim, pode ser o checklist, pode ser uma inspeção visual, pode ser uma inspeção dentro de um processo de auditagem, né, de auditoria. Então, a inspeção é a parte do controle dos riscos que consiste em efetuar vistoria mesmo, ir lá e analisar, em olhar, verificar, checar, né, áreas e meios de trabalho, bem como não, eu até diria mais, gente. Eu coloquei aqui na lâmina aqui no slide. Efetuar a vistoria nas áreas e nos meios de trabalho, né? Que nas áreas são os locais, no meios nos equipamentos, nas ferramentas, etc. Mas eu diria até também que checar, né? Até a forma que esse trabalho é executado também faz parte aí das inspeções, tá? E elas têm ela tem o objetivo de quê? O objetivo de descobrir, olha lá, descobrir e corrigir situações que comprometam a segurança dos trabalhadores. Então, a vistoria, a inspeção, tem o intuito de descobrir e corrigir situações que comprometam a segurança dos trabalhadores. Descobrir é inspecionar. Corrigir, o que eu acabei de falar? Corrigir é a proposição lá da medida preventiva. Tá ok? Atuando aí de forma prevencionista. Uma inspeção, para ser bem aproveitada, precisa ser planejada. E o primeiro passo é definir o que eu pretendo com aquela inspeção. Né? Então, antes de executar, eu tenho que saber, tá, eu vou ter que observar o quê? Quais são os itens que eu vou analisar? Eu estou fazendo inspeção em cima de um 5S, eu estou fazendo inspeção em cima da NR4, que é o uso do EPI, eu estou fazendo a inspeção, né, em relação ao equipamento de combate a incêndio. Então, eu tenho que definir, né, qual é o intuito, qual o motivo, né, de onde eu quero partir. Porque como a gente tem muita coisa para ser analisada, muita norma para ser seguida, né, é importante que essa inspeção ela tenha um foco e uma direção, porque senão ela fica aleatória, avulsa, e aí ela pode perder um pouco o sentido, tá? Ou situações que vão gerar algum tipo de ocorrência ou risco, né, passarem despercebidas, tá? Então, alguns tipos de inspeção, gente. Eu tenho inspeção, tá? Geral, realizada quando a gente quer ter uma visão panorâmica. Essa é uma inspeção que ela não vai ali no detalhe, né? Ela não é tão profunda, tá? Então, é realizada para se ter uma visão panorâmica dos setores da empresa e pode ser realizada no início de mandato de uma CIPA, a inspeção diária, né, que você sai de um setor da empresa e aí passa por outros setores ali, observando, né, gerando observações ali visual mesmo e tal, né, então aquela inspeção geral, aquela olhada
geral, né? Claro que nessa olhada geral, a gente consegue perceber, né? Somente com a prática vocês também conseguirão perceber algumas situações não conformes. Então, estou dando uma volta ali, fazendo uma inspeção geral, por exemplo, num canteiro de obras. Tá? Então, na inspeção geral, né? Observando legal, prestando um pouquinho de atenção, na geral ali eu já consigo ver gente trabalhando com EPI, sem EPI, gente, situação não irregular, não conforme. Então, é aquela inspeção geralzona, mesmo panorâmica dos setores da empresa, e mesmo assim a gente consegue pegar, captar algumas situações de risco, de condição insegura, de ato inseguro, né? Então, o geralzão, tá? Inspeção parcial, né? Ela é realizada onde já se sabe da existência de problemas. Sei lá, por algum motivo, por queixa do trabalhador, por ocorrência de um acidente, decorrência de algum tipo de situação já de quase acidente, né? Então é uma inspeção detalhada, criteriosa e focada, né? Eu pego uma parte lá que eu quero analisar, eu tenho um quadro, eu pego uma parte que eu quero analisar e eu vou, né, no detalhe daquele quadro lá, daquela situação ali em específico. Então ela é mais detalhada e criteriosa, ok? Inspeção específica, né? É uma inspeção em que se procura algo específico para identificar problemas, riscos já determinados, como por exemplo, citar o manuseio de produto químico, postura de trabalho, esforço físico, né? Inspeção focada na NR12 lá, que é de máquina e equipamento. Então, eu vou no local olhar só máquina e equipamento. Então, ela é mais focada, direcionada. Então, ó, vamos pensar em uma empresa grande, geralzão, aquele apanhado geral, aquela inspeção que eu faço geral do dia a dia, dando uma volta na empresa. Parcial, eu penso num setor lá e eu vou observar o setor X, tá? E específico, eu vou atrás de um problema que eu sei que está acontecendo, que pode ocorrer, ou de alguma norma específica. Eu vou focado lá, né? A caça aí desses problemas, entendeu? Etapas da inspeção. Primeira fase, observar atos das pessoas, as condições de máquinas e equipamentos, ferramentas de trabalho, ambiente, etc. Tá? Claro que na específica, na parcial e na específica, eu vou mais no detalhe. Na geral, eu vou mais no geralzão mesmo, tá? Então, a primeira fase é observação, gente. Não tem como fugir disso. Isso é percepção de risco que a gente chama. Então, né, diante do que a gente aprendeu, norma, não conformidades, etc., eu vou nas condições ali que eu quero observar de pessoas, de condições ambientais, de máquinas, equipamentos, e eu vou inspecionar ali através da observação nessa primeira fase. Segunda fase, registrar, né? O que foi observado é o que se deve ser feito, né? Deve ser registrado, né? Contendo, entre outros, dados do local da realização da inspeção, risco encontrado, ponto positivo, pontos negativos, problemas, né? Proposição de medidas preventivas, quando for o caso, né? Deve ser datada e assinada. Então, registro. Como que eu faço isso? Através de documentação, de um checklist, de um relatório, fotografia, né? São todos meios de eu registrar. Então, são basicamente essas duas etapas que nós temos, né? Inicialmente, né? E a terceira, que eu divido a terceira, a etapa número 2 dividida em duas, né? Em dois pedaços, né? Vamos dizer assim, né? Mas, enfim, a terceira fase seria analisar e recomendar as medidas preventivas para eliminar, corrigir, isolar, né? Enfim, né? Situações aí advindas das condições ambientais, onde eu vou gerar um plano de ação que é a correção daquele problema, ok? Ou a prevenção a um problema que possa acontecer. Essa é a terceira fase. Então, basicamente, né, se divide nessas três situações: observação, registro e recomendação de medidas preventivas quando for o caso. Tá? Que é para fechar o começo, meio e fim da inspeção, tá?
E a quarta fase, que na verdade é só a burocracia ali, né, de finalizar a inspeção. Eu posso considerar que na fase 3 ali eu finalize tudo, mas a quarta fase, se houver, né, seria aí encaminhar ali os dados, né, coletados para os responsáveis, né? Que no caso, pensando como técnico de segurança do trabalho, esses dados seriam só arquivados, né? Seria a gente mesmo que estaria coletando as informações. Então, não necessariamente há necessidade de eu encaminhar para alguém essa inspeção. Às vezes eu só arquivo ela, às vezes eu só registro, né? Vai depender do tamanho do SESMIT, essa quarta fase, tá bom? Acompanhar providências, acompanhar as medidas preventivas até que seja solucionado o problema, né? Uma quinta fase, depende do tamanho da empresa também, tá? A gente tem questão do CIPEiro, eu não vou falar muito da CIPA, porque a gente tem no futuro aí uma SAP, né, no módulo que vem falando de CIPA, então não vou aprofundar nisso não, mas meios de conscientização, né, através de CIPA, campanhas de segurança, né, então são comuns aí, principalmente a questão da CIPAT, quando a gente está ligado aí, vinculando a CIPA, tá? Ambiente de trabalho, para não ficar dúvidas aí nessa aula de conceito, ambiente de trabalho é o espaço físico onde o empregado, trabalhador, desenvolve suas atividades em favor, né, ou seja, em função aí do empregador, da empresa. O mesmo local de trabalho pode ser considerado, aliás, mesmo que o local de trabalho possa ser considerado, né, uma área interna ou externa da empresa, eu considero, né, um ambiente de trabalho, tá? Como assim, professor? Às vezes eu estou dentro da indústria lá, no terreno da indústria, no muro, dentro dos muros da indústria, e às vezes eu realizo trabalhos externos. Sei lá, o pessoal da Comurg trabalhando na rua, o pessoal da Sadeago que trabalha lá na rua, um eletricista que está dando uma manutenção, né, elétrica em uma rua, num poste, ele está na rua. Então, aquele ambiente de rua, né, que é um ambiente externo que a gente chama, ele também é considerado ambiente de trabalho. Sei lá, lavoura, né, a estrada lá para o motorista do caminhão, né, tudo considerado ambiente de trabalho, mesmo que ele seja um ambiente externo, tá? Mesmo que eles não estejam dentro do quadrado, do terreno, dos domínios, né, da empresa ali, ok? Mas o fato do local onde o serviço está sendo prestado. Riscos ambientais são agentes presentes nos ambientes de trabalho capazes de afetar o trabalhador a curto, médio e longo prazo. São as situações que vão gerar acidentes, lesões ou doenças do trabalho ou doença profissional. Tá? Então, risco ambientais são riscos que tem dentro que o conceito aqui, ó, do espaço físico onde a pessoa está trabalhando, tá? Do ambiente de trabalho. Então, esses são os riscos ambientais e a gente tem os riscos ambientais aí, né? A atribuição desses riscos, né? E a observância dele faz parte, né? Das obrigações da CIPA, mas não só da CIPA, como do próprio técnico de segurança do trabalho e da empresa no intuito de levantar esses riscos dentro da empresa mesmo, né? Do ambiente de trabalho. Os riscos ambientais eles são classificados em riscos físicos, químicos, biológicos e riscos ergonômicos. Ok? São essas categorias aí. E tudo que não se enquadra dentro dessa categoria, a gente considera risco de acidente. Tá? Ah, professor, mas eu olhei lá na NR9 e não fala de ergonomia nem de acidente. Sim, a NR9 ela traz para nós o físico, o químico e o biológico na NR9. Porém, os ergonômicos, a gente encontra eles numa norma específica, que é a NR17, tá? E aí, como tudo que eu falei, né? O que não se enquadra como ergonômico da NR17, nem químico, físico e biológico da NR9, entra em situações que podem causar acidentes dentro da categoria riscos de acidentes, tá? Riscos físicos: ruído, vibração, calor, radiação ionizante, radiação não ionizante, umidade e pressões anormais, tá ok?
Professor, por que que é físico? Eu achei que físico tinha a ver com o corpo da pessoa, com a pessoa ser gordo, barrigudo, musculoso. Não, não tem a ver com isso, risco físico. Esse físico aqui vem lá da física. Lembra lá da física, né? Física, então tem a ver com ruído, vibração, né? Então a física da matéria física, tá ok? Então, ruído, vibrações, calor, radiação ionizante, etc, tá? Ruído, né? Consequências aí do ruído para a saúde do trabalhador ou para o corpo dessa pessoa. Cansaço, irritação, dor de cabeça, diminuição de audição, problema no aparelho digestivo, taquicardia, perigo de infarto, surdez e, complementando aqui que não tá, mas além da surdez aí pode causar também disfunção erétil, né? Disfunção erétil. O camarada vai ficar broxa por causa de barulho. É isso, tá? Vi, vibrações, né? O que causa? Cansaço, irritação, dores musculares nos membros, né? Ali onde está vibrando ali, dores na coluna, artrite, problema digestivo, lesões ósseas, lesões de tecidos mole, entre outros. Calor, taquicardia, aumento da pulsação, cansaço, irritação, choque térmico, fadiga, perturbação, né? Além de disfunções aí digestivas e hipertensão. Radiação não ionizante, queimaduras, lesões nos olhos, na pele, entre outros órgãos. Radiações ionizantes, alterações nas células, câncer, fadiga, problema visual, acidentes aí decorrentes da radiação aí como acidente de trabalho, ok? Então, quer um exemplo de radiação ionizante? O próprio Sol. Né? Já ouviu falar que o Sol causa o câncer de pele por causa dos raios ultravioletas? Aquele raio ultravioleta lá é uma espécie de radiação, ok? Ok. Umidade, doenças no aparelho respiratório, quedas, doenças de pele, fungos, né? Doenças circulatórias, tá? Pressão anormal, né? Pressão atmosférica elevada ou baixa, ou pressão ali por conta de mergulho, né? Mal-estar, dor no ouvido, dor de cabeça, doença descompressiva, embolia traumática pulmonar ou hepática, tá? Riscos químicos, mesma coisa, vem lá de onde? Da química. Ah, lembra da química lá, da tabela periódica? Então, vem daí os riscos químicos, tá? Só um detalhe que eu passo despercebido, tem uma cor para o risco físico, tá? O risco físico, a cor dele é o verde, tá? Do químico é o vermelho, tá bom? Então, o que está dentro dos químicos? Tudo que está dentro da tabela periódica lá, que a gente já viu, que tem daquela matéria de química lá, né? Da área das ciências da natureza e tudo mais. Então, lá, poeira mineral, tá? Sílica, entre outros, né? Poeiras vegetais, poeiras alcalinas, poeiras incômodas, fumos metálicos, neblinas, névoas, gases e vapores. E qualquer outro, né, elemento, né, que possa ser considerado como produto químico, ok? Então, ó, poeira minerais, sílica, amianto, carvão são alguns exemplos de poeiras mineral. Mineral de quê? De minério, né? Então, minério, coisas que eu extraio de onde? Da natureza, tá ok? Pode causar o quê? Silicose, por exemplo, né? Se for aí silicose lá do quartzo, já que a gente falou da cerâmica, né? Pneumocose, né? São algumas doenças aí, dentre outras doenças pulmonares, como a bestose, entre outros aí. Poeiras vegetais, aquela que tem decorrência de algodão, bagaço de cana, né? São alguns exemplos aí que pode causar aí também outras doenças pulmonares, além de questões, né, envolvendo incêndios, né? Um exemplo da doença aí causada pela questão do bagaço da cana lá é a bagaçose, né? E daquele pozinho lá do algodão, aquela poeirinha lá do algodão, é a piscinose, ok? Poeiras alcalinas, decorrentes de calcário, né? Ou de materiais dentro da tabela periódica, os materiais alcalinos, né? Podem causar doenças pulmonares obstrutivas crônicas, efizema pulmonar, entre outros aí, tá?
Poeiras incômodas, né? Então interage com outros agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho, potencializando ali a nocividade, alergias, entre outros, tá? Fumos, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, febre nos fumos de intoxicações específicas de acordo com o metal que está sendo respirado. Sabe onde é que tem muito fumo metálico? No processo de solda, né? Dentro da indústria aí, ou da área mecânica aí, que a gente tem a solda, né? MIG, TIG, MAG, sei lá, tem vários tipos ali, né? Aquela fusão de materiais ali metálicos, né? Forma uma poeirinha ali desse processo de fusão. E essa poeirinha ali que a pessoa respira, ela pode ser nociva à saúde do trabalhador. E aí é por isso que se recomenda lá a máscara específica lá quando está fazendo ou quando tem um desprendimento aí de fumo metálicos nos processos aí de manutenção industrial, mecânica, etc. Ok? Neblinas, névoas, gases e vapores, né? Pode ser vapores irritantes ou neblinas irritantes ou asfixiantes ou até anestésicas, né? Então, ó, irritantes causa irritação nas vias aéreas, né, como ácido clorídrico, sulfúrico, amônia, soda cáustica, entre outros. Que é um exemplo de irritante, Estela? Tem na sua casa, quando você prepara aquela bomba química, né? Pega um balde de água, bota detergente, bota desinfetante e taca lá um copinho lá de água sanitária, né? Ali causa ali um processo ali químico ali que o ar fica irritadíssimo, você começa a dar alergia, tem gente que espirra, tem gente que dá coceira no nariz, tem gente que empola. Ali é um exemplo ali de uma situação decorrente de um material químico irritante. Na verdade, fez uma mistureba ali que virou outra coisa, né? Asfixiante, né? Então, causa dor de cabeça, náusea, sonolência, coma e morte. O exemplo da asfixiante. Exemplo da asfixiante, a gente tem aí hidrogênio, nitrogênio, hélio, metano, acetileno, entre outros aí, né? Então, alguns exemplos aí, tá? A própria amônia, né? Em alguma questão de minutos ali, né? Pode levar a pessoa ao óbito aí, ao coma e ao óbito, tá? Anestésicos, né? Então, ação depressiva sobre o sistema formador do sangue, né? Então, bezeno, butano, propano, acetonas, né? São alguns exemplos aí que deixa a pessoa aí anestesiada aí, deixa a pessoa meio doidão aí, tonto, etc, tá? Riscos biológicos, tá vermelho aqui, mas era para ser marrom, tá? Eu estou enxergando vermelho aqui, mas era para ser marrom. Então, risco biológico, a cor dele é o marrom, tá? E aí são vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasita, entre outros, tá? Então, vírus, a gente viu muito essa questão do vírus aí durante a época da pandemia, né? Então, são organismos, né? Micro-organismos aí, virais, né? Que podem causar algum tipo de doença. A hepatite, a própria Covid, né? São alguns exemplos aí. A gripe também, né? Então, bactérias, doenças bacterianas, protozoários também, né? Protozoário, o exemplo bom do protozoário é o quê? Malária, mal de Chagas, toxoplasmose, né? Resumindo, né? Causa lá, fala que a pessoa está com verme, né? Por conta de algum tipo de protozoário, né? Então é isso. Fungos, né? Alergias, micose, parasitas, infecções parasitárias de diversos tipos, né? Vermes intestinais, por exemplo. Ok? Interessante, ó, Ok. porque tem o parasita e tem o protozoário, tá, Estela? Então, o protozoário, né, essas doenças aqui específicas, malária, mal de Chagas, toxoplasmose, né, e o parasita pode ser de diversos tipos, né, por exemplo, os vermes intestinais. Então, pensa que o protozoário, ele vai causar o quê? Vai causar algum problema no intestino, a inteira da vida, né, e o parasita lá é a lombriga mesmo, né, é mais fácil de memorizar. Riscos ergonômicos, tá? Categoria é o amarelo, tá? Tripanação cruz, ó, o professor lembrou de um parasita aqui, ó. Riscos ergonômicos, o amarelo, né? Então, esforço físico, levantamento, transporte, postura inadequada, excesso de produtividade, ritmo intenso,
né? Trabalho noturno, né, em contraturno, jornadas de trabalho prolongada, monotonia, repetitividade, são alguns exemplos, né, dentro dos riscos ergonômicos que estão lá na NR17. Além de outras situações que possam causar algum tipo de estresse físico ou psíquico. Tá? A gente viu isso em gestão de pessoas, né? O camarada lá tá com problema lá de chifre, né? E aí não tá dando trabalho, tá dando conta de trabalhar em casa, tá dando conta de trabalhar, né, focado no serviço, além da questão da cobrança, etc, etc. Então, a questão psicológica, né? O estresse também entra aí dentro do ergonômico, tá? De um modo geral, né, deve haver uma análise detalhada, caso a caso, para a gente definir a questão ergonômica, tá? Então, esses riscos eles podem causar dores musculares, fraquezas, doenças como hipertensão, úlcera, doença nervosa, agravamento de diabetes, alteração no sono, libido, né? A questão da interação e da interação social. Então, reflete também no comportamento, em acidentes, né, em questões osteomusculares, né, em ansiedade, tá? Então, são alguns exemplos aí das consequências aí dos riscos ergonômicos, né? E até em lesões também, né? A tal da tendinite, né? A tal da lesão por esforço repetitivo, síndrome do túnel do carpo, né? Que são aquelas doenças em decorrência de repetitividade, né? De monotonia e repetitividade. Riscos de acidentes, né, que seria o azul, são todas as outras condições que não se encaixam, né, naquelas situações da NR9 ou da NR17. Então, arranjo físico inadequado, máquina e equipamento sem proteção, ferramenta com defeito ou inadequada, iluminação, eletricidade, né, probabilidade de acontecer um incêndio, armazenamento inadequado de materiais ou de equipamentos e até animais peçonhentos, tá? Então, tudo que não encaixou em risco químico, físico e biológico ou ergonômico entra na categoria de riscos de acidente, tá? Ou riscos mecânicos, ok? Então, a eletricidade, tá? Ela entra aí como risco de acidente, ok? Um curto-circuito, choque elétrico, incêndio, queimaduras, né, são algumas consequências da eletricidade, né? Entre outras situações aí, tá, gente? Prioridade no controle de riscos, tá? A prioridade, quando eu encontro esses riscos que a gente elencou aqui, sempre é o quê? Prioridade número 1, eliminar risco. O que acontece aí que a gente viu aí, até quando a gente teve, né, o congresso aí, no começo alguns meses atrás, quando a gente teve o congresso, foi falado, às vezes nos podcasts a gente fala também, que essa prioridade no controle do risco, como que eu vou resolver isso aqui, ela não é seguida. Então, em vez de eu eliminar o risco, eu vou direto e já taco o EPI no cara e tá tudo certo. E não deve ser assim. Há uma escala, né, de atuação dentro dessa questão dos riscos, tá? Então, prioridade número 1, eliminar o risco, tá? Não é possível eliminar o risco, vou tentar o quê? Neutralizá-lo, isolar, né? Através do quê? De algum tipo de situação administrativa ou de algum tipo de proteção coletiva. Ok? Então, primeiro eu tento acabar com aquele risco. Não é possível, eu vou tentar neutralizar ele com alguma medida de proteção coletiva. Aí, de fato, se não for possível, aí eu entro com o quê? Com EPI. Então, proteger o trabalhador através de uso de equipamento de proteção individual. O que muitas empresas, muitas empresas, né? Vou falar empresas SESMIT aí, ou e muito Tec Segurança atuando nas empresas fazem. Vai direto para o EPI. Então, eu tenho lá a máquina lá que está gerando ruído excessivo, né? Em vez de eu recomendar a troca desse equipamento, ou de eu tentar enclausurar essa máquina para ela gerar menos ruído, eu já vou logo e taco lá um protetor, um abafador para esse trabalhador e vida que segue, tá tudo certo. Já protegi ele, minha parte eu fiz, né? E não deveria ser assim, tá? Tem que seguir essa escala aqui de prioridade. Tentar eliminar, não foi possível tentar neutralizar. Se realmente não for possível neutralizar, eu entro com a proteção individual.
ok? Tem situações que não é nem questão de ser possível ou não, que às vezes não é o quê? Suficiente. A eliminação do risco resolve qualquer problema. Mas quando ele não é possível, eu vou tentar neutralizar ele com a proteção coletiva. Né, que pode ser uma sinalização, algum tipo de proteção, até mesmo uma medida administrativa. Se não for o suficiente, aí eu entro com EPI, tá? Se resolver o 100%, eu não precisaria entrar com EPI, tá? Essa é a escala aí, tá? Aí a gente tem os mapas de risco também, né, que é uma atribuição de levantar esses riscos da segurança e a criação do mapa. Antigamente era obrigatório por parte da CIPA. Aí o mapa de risco é o levantamento dos riscos do ambiente, tá? Reunir informações necessárias para estabelecer algum tipo de situação e diagnóstico, né? Então são as dicas ali visuais, né, dentro do ambiente de trabalho, apontando que tipo de risco que tem ali, ok? Então, eu vou pular aqui um pouquinho as etapas para a gente avançar, né? E aí, as cores que são usadas no mapa de risco tem a ver com a cor do tipo do risco que ali está presente, tá? Então, o mapa mesmo falando, ó, esse banheiro aqui, ó, tem risco biológico, ó, esse setor aqui da empresa que tem o químico, aqui que está guardado aqui as nossas tintas, tem um risco de acidente, porque pode pegar fogo a tinta, mas também a tinta é um produto químico, então tem o vermelhinho ali também. Então, mais ou menos essa é a ideia aí do mapa de risco, tudo que eu falei ali em relação aos riscos, demonstrar de forma resumida através de algo visual, tá bom? Dúvidas, Estela? Perguntas? Não, tá de boa, professor. Tá de boa? Então é isso, né? Dentro dessa parte complementar, é isso que eu queria trazer para vocês aí em relação a esses conceitos, né, essenciais que a gente precisa terminar esse primeiro módulo sabendo, tá? Tá bom. Então, é isso, eu vou deixar essa aula aqui gravada, depois o pessoal pode rever, né? É, é isso, fica com Deus aí, bom resto de semana aí, tá? Bons estudos, fica atento aí aos prazos, tá? Dia 28 acaba o C de Fundamentos, então não perca aí os encontros presenciais que vai ter agora do dia 8, né, e do dia 23, 22, tá? Os próximos sábados aí. E não deixe de entregar atividade aí, lembrando que a média é 60 pontos, tá? Vocês precisam para ser aprovado, tá? E além desses 60 pontos aí, não é possível conseguir eles sem ir no encontro presencial, ou só indo no encontro presencial, ou só fazendo a parte EAD, tem que ser em conjunto, né? Então tem que ir pelo menos um sábado, tem que fazer, né, pelo menos 2, 3 atividades aí EAD para poder conseguir a nota, tá? Se tiver, confere a sua nota aí, ó, fica atento a esse prazo, confere a sua nota das matérias anteriores, tá? Porque de repente dá tempo da gente recuperar alguma nota que ficou para trás ainda, tá? Tá bom. No mais é isso. Fica com Deus aí. Boa semana para você. Obrigado pela participação, tá? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.